Vejam, eu, como coordenador, tenho sempre o papel de apresentar, falar umas palavras sobre os apresentadores e o debatedor. O Venilton vem daqui na casa, ele é da casa, não é a primeira vez que ele está no seminário de conjuntura, mas ele é o presidente da Vidib. Eu não vou falar mais coisa, porque ele é um amigo da casa, muito conhecido, então torna-se desnecessário. O Eric, que vai ser o debatedor, também é da casa, nosso aluno, e vai ser formalmente o debatedor. O Venilton me falou que o Roberto vai ajudar na apresentação, né? Então, também da casa, o estilo aqui do nosso trabalho de conjuntura é privilegiar pessoas da casa. Às vezes a gente chama um ou outro mais distante, então estamos seguindo a nossa tradição. O que nós fazemos aqui, Vinilton, Érico, Roberto, a apresentação tem alguma coisa como 1 hora, depois tem uns 15 minutos para o debate, depois a gente abre aí para os colegas, terminando às 12 horas. Tá bem? Muito bom. E eu tenho o papel chato, às vezes, de ter que cortar um pouco a palavra de alguns colegas, mas alguém tem que fazer aqui é isso. coisa sempre até as 4 da tarde, né, Betinho? Então, tá bom, até as 4 da tarde. Fica melhor ainda. Denilton, por favor. Aqui, para entrar a apresentação, por favor. Está aqui. O Reginaldo ajuda a gente. Uhum. Ele é uma retaguarda aí que garante que as pessoas fiquem mais tranquilas na apresentação. E aqui o Diogo. Aqui avança, aqui volta. Correto. Perfeito. Muito obrigado. Maravilha. Bom, pessoal, só tenho a agradecer o convite aqui. É um momento muito especial da nossa conjuntura econômica, não só pelas turbulências que tem no mundo, mas também pelas dificuldades políticas no ambiente interno. Então, particularmente aqui, no que diz respeito à infraestrutura, nós temos muitas notícias boas, algumas ruins, e ainda eu vou ter aqui a oportunidade de mostrar para vocês alguns dados e algumas questões relevantes que dão substância para essa expectativa, né? A infraestrutura ela sofreu muito, principalmente com a Operação Lava Jato, onde as construtoras também eram investidoras, e tivemos um momento de início dos processos grandes de concessão à iniciativa privada de serviços públicos, e que, naquele momento, além de ter acontecido a Lava Jato, era um início, era um processo, um início de aprendizado, e hoje a gente está numa curva bastante distinta de capacitação em termos de projetos de infraestrutura. Então, vou mostrar para vocês aqui a primeira... Está entrando. Eu sou esse aqui. Presencial e... Muito bom. Ok. Primeiro eu vou mostrar essa curva que dá uma visão mais abrangente do período recente, de 2010 a 2024, onde nós podemos perceber o início dessa questão de concessão de serviços públicos ali a partir de 2011, 2012, onde se abusou muito no que diz respeito à questão do Tesouro Nacional, turbinando projetos, e também foi um período, a meu juízo,
como eu disse, no início de aprendizado e que a qualidade dos projetos realmente não eram boas. E tiveram, logicamente, desdobramentos negativos, né? Não só na área de rodovias, na área aeroportuária. O fato é que esse abuso foi em demasia, não só em relação à utilização do BNDES, mas também recursos diretamente do Tesouro, além do BNDES, fizeram com que nós tivéssemos um pico de investimentos em infraestrutura em 2014, onde vocês podem perceber naquele período que 95 bilhões a preço de hoje eram recursos do setor público, né? Aí Bom dia, Newton. Pois não. Andréa, bom dia. Bom dia. Ô, André, nós estávamos falando de você. Pois é só para dizer que a qualidade dos investimentos do Estado de São Paulo foram fantásticos e nesse pico de 11, 12, 13, 14, que tinha o secretário da Fazenda muito bom e conseguiu investir o máximo. Não tem baixa qualidade nenhuma. Ainda bem que você está aí, calado. Ali tem Sabesp, metrô, CPTM, está tudo isso. Sim, Chegou a modéstia. eu estou falando basicamente aqui do ente federal, mas certamente os entes federais, particularmente São Paulo, sempre teve um comportamento distinto nessa curva, inclusive no que diz respeito à estruturação de projetos, né? Mas esses 95 bilhões a preço de hoje, tá? A preço de hoje. Isso. O preço de hoje, 25 ou 30 era São Paulo. Sim, sim, sem dúvida. E como foi colocado aqui, esse investimento ele não é só de orçamento direto, ele engloba também, até porque havia uma participação maior de empresas públicas, a gente vai ver que no período recente você já transferiu Eletrobras, no caso da Sabesp e assim por diante, você muda essa curva por conta dessa mudança que houve também na estrutura da administração indireta. Mas o fato é que, do ponto de vista... Desculpe a intervenção, mas foi para cumprimentar a todos. Parabéns. Não. Obrigado, professor. Eu Calab, além de tudo, sou meu orientador de tese e que nos colocou no primeiro emprego do setor público, né, Betinho? Então, a gente, obviamente, sempre estamos juntos aí, temos um grupo de WhatsApp que trocamos aí. A tese sobre bens de capital. Exatamente, professor. Sobre encomenda. Exatamente. E concorreu ao prêmio BNDES, diga-se de passagem, e ganhou aqui na Politécnica também que eu acho que eu publiquei também. Exatamente. E que eu vou atualizar ela agora, fazer uma publicação recente, que depois teve uma atualização. Mas, enfim, aqui o que eu queria destacar era o que aconteceu do ponto de vista das finanças públicas no âmbito federal, que depois se estendeu também para a crise fiscal nos entes subnacionais, que chegamos a 2014, depois vocês vão ver o volume de recursos que o BNDES tinha no seu orçamento, que chegou a quase 400 bilhões a valores atuais, isso com política anticíclica do PSI e também de ações no sentido da infraestrutura e também diretamente o investimento do Tesouro Nacional. 2015, 2016 foram 2 anos tétricos, eu nunca entendi como conseguiram 2 anos seguidos cair 3,5% do PIB, com reserva cambial, com inflação que ainda era menos de 6, 7%, enfim, é difícil acreditar. Uma coisa é fazer um ajuste que nem foi na época do Plano Collor, outra coisa, e que foi só um ano negativo, que no ano seguinte começou a retornar. Aqui puseram, desculpa a expressão, mas de fato era um engenheiro naval no Ministério da Fazenda, ele conseguiu, de fato, dar um cavalo de pau no câmbio e nos juros,
que levou a economia a entrar nesse processo de depressão e que nós também, a partir de acentuar esse processo, a meu juízo, com a PEC do teto dos gastos públicos, você praticamente matou o investimento na economia e vocês verificam que o gasto discricionário não está o investimento, se bem que ali está os 3 níveis de governo, nós chegamos a 35 bilhões. Né? 95 era demasiado, tudo bem, mas 35. Nós só ficamos nesse ano aqui, eu tenho lá a estatística, investimento público sobre PIB só maior do que o Haiti. E ninguém faz investimento em infraestrutura só para o setor privado. Né? E não existe. Então, essas coisas. A partir de 2023, começou a mudar essa situação, mas o que é importante é que nós verificamos, a partir de 2017, é um marco muito relevante na questão de PPP e concessões, a criação do Programa de Parceria de Investimento no governo Michel Temer. Porque o que você tinha, do ponto de vista do setor público, antes dessa época, era uma desgovernança total, né? Não só entre os ministérios, articulação com as entidades oficiais de crédito, completa animosidade entre Tribunal de Contas e o Executivo, e os órgãos reguladores numa estrutura de fragilidade também muito grande, e veja, aqui nós estamos falando de entidades de Estado, né? No caso, o TCU, ele é um órgão de assessoramento superior do Senado, e eles não se conversavam. Então, você, do ponto de vista de programas, você não tinha um planejamento mínimo, você tinha, na realidade, quando se falava de projeto, você tinha um nome de projeto. O projeto era uma declaração de intenção, não existia. Você começava a verificar o que havia de conteúdo, de levantamentos para o estudo de viabilidade, estavam muito precários, e a criação do PPI, ela realmente foi importante para começar a dar uma dimensão de governança mais adequada para um programa de participação privada na infraestrutura. Ali começaram, efetivamente, a própria empresa de planejamento e logística, que estava praticamente perdida, foi colocada dentro do PPI, começou a fazer minimamente planejamento, que depois saiu o plano nacional de logística. Enfim, você tem uma outra estrutura na forma de trabalhar os projetos. Você começa a ter realmente uma melhor capacidade de execução. Mas o meu objetivo aqui de mostrar essa curva, só para mostrar para vocês, que depois a gente vai entrar mais a fundo nas questões que eu coloquei, nós estamos falando que investimento privado é praticamente 80%. Né? Ele atendeu aos chamamentos, a uma estruturação melhor de projetos, melhor mitigação de risco. Agora, esse 260, ele poderia ter atingido um valor bem maior se nós tivéssemos efetivamente uma estrutura orçamentária com mínimo de discernimento vinculado aos programas de governo. Né? Isso a gente vai ver mais à frente. Mas o fato é que em 2024 nós ultrapassamos o pico de 2014 e praticamente somente com investimento privado. Então, 2024 foi o maior valor desta série, e essa tendência, como eu vou colocar a vocês, ela se mantém, ela é algo sustentável por várias razões de natureza estrutural. Vamos adiante aqui, pronto. Aqui eu estou abrindo aquele número que vocês viram, geral, em 4 segmentos relevantes na infraestrutura: transporte e logística, saneamento, energia elétrica e telecomunicações. Eu vou começar por 2 que eu diria que estão praticamente resolvidos do ponto de montante de investimento,
telecomunicações, não só de investimento, mas também do ponto de vista regulatório, também evoluiu bastante. Energia elétrica, com a transferência da Eletrobras, praticamente hoje só falta privatizar como grande estadual a CEMIG, a CE já foi no Sul, sabe? Aqui em São Paulo já foi praticamente em todos os estados, empresas que eram relevantes, e nós chegamos a uma participação praticamente de 100%, principalmente agora os privados entrando em energias renováveis. Então, aqui não é problema de recursos, aqui é um problema que nós temos, que eu vou falar mais adiante, de regulação. O setor elétrico é uma esculhambação em termos de regulação. Ele tem subsídios cruzados absolutamente ineficientes para fontes de recursos que estão com excesso de investimento e está praticamente havendo um retrocesso, inclusive de toda a cadeia produtiva, pela falta de organização da sinalização de preço relativo em relação às fontes renováveis e, principalmente, encarecendo o custo de energia, porque ela tem uma distribuição de renda reversa. Você coloca na conta geral do setor elétrico esse subsídio, ele bate na tarifa, quem se beneficia isso é quem está na estrutura de geração distribuída, e do ponto de vista de quem paga a conta é o consumidor cativo, né? E a indústria de um modo geral. Então, isso aqui merece um tratamento à parte que a gente vai falar, mas não é problema de recursos. Nós temos as maiores empresas do mundo aqui no Brasil, estruturas técnicas muito, muito bem montadas, com algumas barberagens operacionais também, como a gente viu recentemente com a Enel aqui em São Paulo, né? Mas isso aqui é um capítulo à parte, mas, repito, do ponto de vista de investimento, não temos problema. Nós temos problemas de regulação e de estratégia de crescimento futuro nesse segmento. Na parte de saneamento, aqui é uma notícia muito positiva, né? O novo marco regulatório do setor de saneamento, ele reestruturou e deu clareza para a forma de participação do setor privado e na forma de verificar capacidades de investimento e daqueles segmentos de empresas estaduais que não tinham condições de executar, realmente tinham que fazer o processo de licitação. Foi um processo duro, foi aprovado, é uma legislação boa, tanto é que o que nós temos visto é um resultado bastante significativo. Nós saímos de uma média de investimento em torno de 17 e 18 bilhões, e esse ano a gente deve chegar a cerca de 35, e praticamente o dobro. Vamos chegar rapidamente, pelos projetos que estão em estudos e por aqueles que já estão em execução, certamente a 45, 50 bilhões por ano, que seria o necessário para, em 10 anos, você universalizar o serviço, né? Outro dia, é engraçado, né? Eu vi aí, saiu um grande levantamento, artigo na Folha de São Paulo, falando que o nosso saneamento na parte de coleta e tratamento de esgoto estava abaixo do Paraguai e tal. Mas, sim, seria verdade se ele tivesse levado o dado até 24. Como ali só o dado só estava até 22, ele pegou ainda sem os efeitos grandes, vocês podem ver ali a curva, do que ocorreu de 22 para 23 e 24. Hoje nós estamos em torno de 53%, 54%, né? O Paraguai é 50%, 51%, e a gente estava com 49%. Aquele dado foi verdadeiro. Agora, você pegar e analisar a situação de hoje com dado 2022, é brincadeira, mas foi o que fizeram ali. Nós temos esse número, o Roberto fez um grande trabalho identificando os projetos em andamento e também os estudos que estão no BNDES, na Caixa e nos multilaterais, que certamente nós não vamos atingir a universalização como previsto no novo marco legal de 2033. Mas nós vamos fazer em 7 anos o que não fizemos em 70 anos.
né, Betinho? A mudança substantiva e com investimento privado. Investimento privado. Ali você pode perceber ali, aquele marronzinho é o privado, você veja como, a partir de 22 ali, ele começa a crescer de uma forma bastante acelerada. E a tendência é aumentar. Até porque, quando você pegar o dado de 25, você já vai ter a Sabesp lá dentro também. E ela teve uma antecipação, em função da desestatização, de 2033, que ela faria a total universalização, o compromisso é a nova concessionária entregar isso até 2028, 2029, antecipar uns 4 anos. Né? Isso é um dos compromissos que está no programa. Então, o saneamento vai muito bem, obrigado. Né? É uma mudança da água para o vinho, e ele tem efeito sobre questão de saúde, sobre a questão de educação, sobre aspectos da estrutura de gastos do SUS, na parte previdenciária, ele pega tudo. Ele é uma coisa absolutamente fundamental. E vejam, senhores, do ponto de vista do valor absoluto do investimento, se pensarmos pelos valores que estamos vendo nos outros setores, não é nada espetacular. Agora, você chegar e ficar de 2016 até 2021 entre 17 e 19 bilhões é um escárnio, né? No país da nossa dimensão continental. E vamos ser claros, basicamente esse tipo de problema tem a concentração no norte e no nordeste, principalmente nessas duas regiões é onde você tem esse tipo de problema de uma forma bastante acentuada. Aí vamos para transporte e logística. Transporte e logística, ele é um bicho interessante, porque, na realidade, nós estamos falando aí da matriz transporte, da rodovia, ferrovia, cabotagem, rodovias. Não, aí é logística. A parte de logística, aí vem portos e aeroportos. Então, como está tudo nesse valor, e é importante que esteja, porque esses investimentos estão articulados, nós percebemos também, principalmente por questão do que houve em 2017, que se começou a trabalhar melhor os projetos. Obviamente, a gente tem que dar um desconto de 19 a 21, 22 por causa da pandemia, né? Então, se eu tivesse que fazer uma estrutura para ver um crescimento mais linear, dá um tratamento nesses anos. Mas o fato é que, em 2017, você começa a melhor estruturação de projetos e os reflexos disso, a qualidade dos editais, a quantidade de editais. O setor aeroportuário, praticamente, ele foi praticamente todo transferido, você só tem a parte interregional agora para fazer, e grandes investidores, trouxe investidores internacionais fortes, né? E na parte de rodovias, nosso programa é o maior e o melhor do mundo, né? O único que eu não conheço em detalhe é o chinês, que diz também é grande, que certamente deve ser uma coisa, mas do ponto de vista de estruturação, de valor e de capacitação, não tem. Eu acho engraçado que você fala, não, tem que aumentar o número de investidores, de participantes. Você não está entendendo que isso é um tipo de investimento que é economia de escala, né? E aqui a quantidade de investidores que nós já temos, e entrando ainda novos, é muito grande. Nós temos o maior número de investidores em rodovias privatizadas. A Europa é 2% da malha rodoviária que é de participação privada. 2%. Nós aqui na malha federal pavimentada, com os próximos 2 anos, hoje deve estar em torno de 23%, a gente deve passar de 30%. Não existe programa dessa dimensão, que, se acoplado aos entes subnacionais, né, aos estados, por exemplo, você está tendo, aqui em São Paulo, você já está chegando a 55%. Não existe no mundo precedente. Quero falar da Califórnia, tem 2%.
duas, né? A Califórnia não é nada perto do estado de São Paulo e muito menos perto do Brasil. Hoje nós somos craques, somos melhores do mundo. Fez projeto mal feito no passado? Fez muita bobagem. Mas hoje não tem quem faça estruturação de projetos e que tenha um perfil de investidor como o Brasil tem. Você pega uma CCR, você pega aí o Martelli, você pega o pessoal do Eco-Rodovias, pega lá o fundo de investimento, lá o Pátria, enfim. E aprendemos muito com esses erros do passado. Exatamente. Essa curva do aprendizado que é interessante. Eu vejo alguns artigos, não só em relação a isso, mas outras questões também, que o sujeito faz a análise da situação de hoje como você tivesse parado em 2015, 2016 e batendo na Dilma. Eu falei, eu não estou entendendo. A Dilma já saiu faz 10 anos. Certo? É uma coisa que também teve uma turma que entrou e falando a respeito do que foi feito no passado e ficava sempre lembrando dos anos 80 e já estava nos metade dos anos 90. Passa a régua e faz o serviço, tem que ser feito. Mas, enfim, vamos adiante aqui. Aqui eu termino o aspecto geral para depois entrar nas perspectivas positivas e os problemas que temos ainda para resolver. Transporte e logística, aqui a gente fez um estudo, nós estamos até reavaliando, onde temos investimento realizado. A rede das duas, público e privado. Aqui é geral, exatamente, aqui tem os dois. Então, aqui nós procuramos verificar nos projetos existentes, são também informações da CNT, o que seria adequado e necessário ser investido nos próximos 10 anos para que você retirasse aquele ato. Para vocês verem ali, aquela estrela não tem nada a ver com o PT. Você vem para o pessoal, vocês põem estrela, fala para eles, essa que já só faltava pôr estrela vermelha. Ela fala, cuidado a hora que vai fazer o chamamento da coisa. Mas o fato é o seguinte, o gap de investimentos só em transporte e logística, que é o maior gap que nós temos, são 200 bilhões por ano, e você precisaria disso dos próximos 10 anos para você estar em condições de competição com os países congêneres. Nós temos um trabalho onde a gente pega o nível de participação de vários países ali e mostra a nossa debilidade ainda. Mas nós estamos crescendo, estamos preparados para o crescimento. Então, o investimento necessário ali é 265 bilhões, o realizado foi só 65. Então, ali tem um gap de 200 bilhões para ser cumprido. E não vai, aqui é fundamental resolver isso só com o setor privado. Né? Não, porque tem que transferir mais. Eu falei, meu amigo, tem certas coisas que dependem de retorno, de densidade de tráfego. A ferrovia, por exemplo, você pega os 3 grandes projetos que estão aí, se você faz uma análise séria, são 8, 10 anos de fluxo de caixa negativo. Não tem privado que vai entrar nesse troço. Você tem que fazer uma PPP, você tem que pôr um investimento inicial ou colocar algum tipo de suporte, como faz aqui com muita propriedade na linha 6, como foi feito na linha 4, PPP. Alô? Não, alguém falou e saiu. Desculpa. E o único metrô privado que existe é em Hong Kong. Não tem. É da natureza desse tipo de investimento a intensidade de capital e que você, de fato, precisa de uma participação aí, do Estado para viabilizá-la. E isso não é pecado nenhum, faz parte do jogo. Eu costumo dizer, gente, olha, rodovias, não, porque agora nós vamos, falei, gente, vamos chegar a 33%. E aí você já reduziu aquilo que era efetivamente o mais rentável que colocou à frente para ser transferido. Agora começa a ficar mais difícil. Não, mas aqui para frente a gente só transfere a operação. Sim, e quem faz o investimento? Posso fazer uma pergunta pontual?
Pois não. Era o André. O 65 é realizado ou comprometido nos contratos de concessões? Esse já é realizado. Esse Tá é bom, realizado. obrigado. Esse é o que já foi efetivamente desembolsado. E esse ano aqui, de 25, vai ser maior do que isso, viu, André? E a exemplo do saneamento também. Telecomunicações, que você terminou 5G, ele vem agora numa curva decrescente, por isso que ele reduziu ali, mas não é porque está com problema, não. Agora, eu não entendi 5G, o que é que acontece e tal, eu sempre tenho os mesmos problemas para ter no celular de comunicação. Essa coisa ninguém me explica, eu também não sei explicar, Nem adianta querer. o diabo é querer entender, né? Se explicar. Mas o fato é o seguinte, que transporte e logística, esse é o nosso grande problema. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura, a nossa matriz de transporte, todo mundo fala, não, é muito rodoviário, é muito rodoviário. Tem que tomar cuidado, porque a nossa malha rodoviária também é pífia. Se você comparar com os países de dimensão continental como nós, isso é um pouquinho maior a nossa malha rodoviária do que a do Japão. Olha o tamanho do Japão. Né? Então, agora, aí você pega e fala que você tem uma matriz onde predomina o rodoviário, está certo. Mas tem que dizer que o rodoviário ele ainda é pequena a malha e ele é precária a qualidade. Até porque hoje a malha federal que eu estou dando no estado de São Paulo, que é uma excepcionalidade. Mas você tem ali quase 80% hoje da malha pavimentada federal na mão do Estado, que 70% dela é esculhambação. É um fator como diria, de descompetitividade. E o setor privado não entra assim. Não vai entrar. Nessa parte, não. Vai ter que ter participação do Estado também para viabilizar o retorno. Eu digo, olha, o setor privado é maravilhoso, é a mola da comunicação, do crescimento. Só que é o seguinte, ele não traz de volta a mulher amada, nem cura mal olhado. Não é isso, Eric? Né? Ele tem um papel de dinamismo, mas o Estado é importante, é fundamental nesse tipo de investimento, não só na coordenação, na parte da regulação, na parte da fiscalização, porque senão você não vai a lugar nenhum. E, repito, nós evoluímos muito nisso e podemos evoluir muito. Denilton, daquelas duas colunas, investimento necessário por ano, para os próximos 10 anos. Exatamente. Então, ali você está de gap de transporte e logística, porque ali tem portos, que avançou bastante, a parte de terminais portuários, agora Santos atrasou a parte de carga geral, que é onde está o produto de maior valor agregado. As articulações de natureza ferroviária não existem na ligação norte-nordeste, do Nordeste com o Sul-Sudeste. Tem um programa que tem um trecho grande para auxiliar nisso. Então, aqui, realmente, nós precisamos alterar a matriz de transporte. Agora, essa matriz de transporte ela tem outras deficiências. Né? É uma coisa que a gente tem estudado recentemente. O Brasil, nessa dimensão continental, ele não tem dutos. Como é que pode não ter uma estrutura de dutos adequada? Já deveria ter. Ele não fez para gás e não tem para óleo. Isso é uma coisa frágil do ponto de vista da nossa estrutura e de eficiência, e pouquíssima gente fala isso. Só tem 2 empresas de consultoria que eu conheço, que aprendi com eles, qual que é a nossa deficiência por não termos a parte de dutos funcionando adequadamente. Isso é uma coisa que precisa ser revista. Agora, outra coisa que é impressionante, você vê os estudos, o Plano Nacional de Logística. Aí o sujeito ele põe lá as ferrovias, só que as rodovias estão ceteris paribus. Não é assim que funciona. Se eu faço ferrovia, eu preciso da alimentação. E quem faz a alimentação da ferrovia são rodovias. Então, você vai ter que crescer também a rodovia, entendeu? Só que nos modelos você não pega isso.
Então, é uma coisa que a gente bate e procura mostrar que essa coisa tem que ser revista. Mas, de qualquer maneira, pelo que temos hoje de 4 ou 5 grandes projetos de ferrovia, mais a renovação de contratos com os concessionários existentes com investimento cruzado, nós estamos aumentando a nossa malha ferroviária federal. Mas, para vocês terem ideia, nossa malha, que já chegou a 30 mil quilômetros ali na década de 30, hoje não estava chegando a 23, 24. Porque muitos trechos dessa malha ele tem problemas de escala e que, na própria privatização que houve, muitas empresas não fizeram a lição de casa de conservar. E isso está sendo discutido para ser retornado ao ente público e virar short lines para você fazer licitação específica. É isso, velho? Então, isso aqui é importantíssimo. Nós precisamos crescer ferrovia, sim. Nós temos 4 grandes projetos, mas o que cresceu nesse país de ferrovia foi nenhum tipo de grande crítica, mas é uma constatação. Foi commodity, foi grãos e minérios. É Vale do Rio Doce na parte de minério, basicamente, e na parte de investimento em safra. Alô? Calado. Não, mas acho que são nós. Mas tudo bem, qualquer coisa, só pedir para interromper, a gente interrompe. Mas o fato aqui nisso é que, quando você trata de commodity, você não tem container. Então, se o custo operacional é muito mais baixo, porque, dependendo do circuito, você não precisa aumentar o tamanho de túnel, que é muito mais... E lógico que os concessionários de ferrovia correm disso que é no diabo da cruz, que é caro, é muito caro. E você não tem esse tipo de problema em commodity, né? Então, aqueles vagões, né? E manda brasa. Mas, enfim, nós estamos avançando nos estudos de carga geral e transporte de passageiros de longo curso. Um país com essa dimensão não tem transporte ferroviário de longo curso para passageiro. Absurdo. Então, essa mudança tem que ser feita, mas, repito, a nossa malha ainda rodoviária é pequena, ela ainda está concentrada, principalmente na federal, na parte do Estado, e com qualidade ruim da estrutura, certo? Denilson, estou entendendo que metrô, essas coisas estão dentro dessas... Então, mobilidade urbana está dentro do transporte, sim. Isso aí você tem ideia do tamanho? Onde está indo? Tem sim. Nós estamos agora com o BNDES fazendo estudo de um planejamento da parte de mobilidade urbana, e porque ele é gargalo em todas as principais capitais. Todas. Você pode ir de... Acho que a única que tem mais eficiência locativa é o pessoal de Curitiba, por causa de Jaime Lerner. Ou fora disso, todo lugar que você vai, congestionamento. Né? Eu nunca me esqueço, eu fui estagiário da Secretaria de Planejamento na época do Jorge Wilhelm, que era secretário, governo Paulo Egídio. E, naquela 77, recebeu uma missão da Cidade do México. Nós estamos praticamente começando o metrô de São Paulo para a Cidade do México. Cidade do México tem 255 quilômetros de metrô. Aqui, com o que está em andamento, não vai chegar a 150. Mas não tem cabimento. Né? Se entrar no metrô do México, você não põe o pé no chão. É impressionante o número de pessoas. Mas aqui você vê, cada vez que você inaugura uma linha também... Já começa a super... E, logicamente, também o atraso que ocorreu no Rodoanel. O Rodoanel, quando eu estava na Companhia para o Desenvolvimento, em 92, 93, ele já tinha sido estudado. Quando ele foi sair com Covas. Então, essas coisas, né, a hora que você pega Paris, já deve estar no 3º anel. Nós estamos aqui começando esse aqui, enfim. Mas o fato... Diga.
Não, eu estou fazendo confusão no investimento necessário ao ano ou em período ainda. Eu não... Não, que é o seguinte, ali nós estamos em valores anuais, né? O gap do investimento, pegar transporte e logística, você tem uma necessidade anual de 265, né? E você tem investido 65. Então, você tem um gap anual de 200. Para você suprir esse hiato que existe de qualidade e de estrutura comparado com alguns países congêneres, com pé e tudo mais, você precisaria, nos próximos 10 anos, estar investindo esse hiato anual de 200 bi para você ter uma condição mais adequada na sua estrutura. Ou seja, um hiato anual de 506,2 bi, ou seja, dá 5 trilhões nos próximos 10 anos. É isso aí. No total, você está... Hiato é diferente. Não. Hiato é 275. O hiato é 276, porque no necessário... porque no necessário você já tem o 260 lá dentro, que é o que você investiu. Então, você tem que reduzir o que é necessário, 506, menos 260, para dar o 276, que é 2,35 do PIB. E hoje nós estamos investindo no todo cerca de 2,2. Mas vamos lá. Aqui dá avisar, porque alguns detalhes técnicos para os setores eu vou falar mais a tempo. Perspectivas positivas. Quais são? Eu acho que o primeiro ponto que a gente procura ressaltar, e eu insisto nisso, é a diferença do que temos hoje na forma de tratamento dos projetos na governança do setor público, o que permite a uma capacidade de natureza regulatória, de solução de conflitos, de capacitação na estruturação desses projetos, né? Então, o primeiro item que eu coloco ali, aquele que a gente está falando, a curva de aprendizado do poder concedente e também do investidor privado ao longo desses anos aqui no Brasil. Depois, a melhoria da governança no setor público, a maior articulação dos órgãos de regulação, fiscalização, controle e de financiamento. Melhor planejamento na programação de licitação de concessões para a iniciativa privada. Melhoria significativa na estruturação de projetos, né? BNDES, Caixa Econômica, multilaterais e entes subnacionais entrando mais a fundo no estudo das suas potencialidades desse serviço. E depois de muito tempo, os multilaterais também, de uma forma mais agressiva, entraram também na parte de estruturação, a exemplo do que o BNDES tem feito com muita propriedade, e a Caixa Econômica, no fundo, que ela administra para isso também. E dá auxílio aos subnacionais, através do PPI. Essa coisa funciona. Mitigação de risco mais realista entre público e privada. Isso é uma coisa fundamental, que antes era praticamente uma autocracia de dizer, olha, esse risco é seu, não tinha discussão. Hoje, não. Hoje se verificam os impactos no retorno. Gatilhos de demanda para a realização de investimento. Você pegava o aeroporto, tem necessidade fundamental, aí você tem que realizar o investimento em 2, 3 primeiros anos. O Betinho pegou uma dessa lá, não, Viracopos, que ele foi o CFO de Viracopos. Porque você investiu, mas cadê demanda? Então, hoje você tem gatilhos com demanda para você realizar o investimento. Taxa de retorno mais realista. A taxa de retorno era fixada lá, tinha um secretário de Tesouro que ele deveria ter um dom divino de querer estabelecer taxa de retorno para o investidor, né? Estabelecimento de regras mais claras para a renovação de concessões ou para novas licitações. Criação da CSEX, né? Consenso no TCU para conciliação de conflitos. E estrutura mais adequada de financiamento para o ciclo de crescimento. É outro mundo. Não é, como diria o nosso cantor lá, nada do que foi será, né?
De novo, Lulu nós já Santos. foi os dias. O Lulu Santos. Bom, na coisa da infraestrutura sustentável, né? Eu já li artigos, economistas importantes, dizendo que o PAC o PAC 3 é igual a 1 e 2. Veja, não é. Né? Não é. Ou ele não conheceu o PAC 1 e 2, que era uma esculhambação, que era uma declaração de intenção, e ter visto, a partir do que já existe no PPI e o que você avançou na capacidade de estruturação de projetos e de planejamento, principalmente de natureza federal, você tem hoje um PAC que é articulado com transição energética e o programa de neoindustrialização, maior articulação na definição de projetos prioritários do governo federal com estados e municípios, retomada de obras paralisadas, ainda é lento, mas ele é lento por falta de recurso, porque tem muita gente que demoniza o que aconteceu, que também teve, por superfaturamento, por trampanagem que, de fato, existiram. Mas não pode separar o joio do trigo. Quando você vê lá, o TCU diz que tem 1.000 projetos paralisados. Sim, só que 60% daquilo é Minha Casa e Minha Vida, que foi feito de maneira atabalhoada em tudo quanto é rincão desse país. Né? Mas tem bobagem. Pô, você pega Abreu e Lima e Comperj, não tem maior atrocidade do que isso no tratamento. Pô, quase quebraram a Petrobras. Né? Projeto que inicialmente era um orçamento lá da Abreu e Lima, que eu conheço mais, quase 4 bilhões, estava 40 bilhões. O que pode um negócio desse? Então, aquilo até hoje não está, estão retomando agora. Recursos públicos que avançaram em projetos no governo federal, mas com limitações orçamentárias que a gente sabe muito bem. Medidas para atração de investimento, planejamento, gestão e compras públicas, conteúdo local, aperfeiçoamento do ambiente regulatório, licenciamento ambiental, expansão do crédito e incentivos, incentivo à transformação ecológica. Veja, o novo PAC, ele tem um desenho, estabelece prioridades e elenca projetos. Agora, o pessoal, mas o PAC não anda. Claro que o PAC não anda. Ele tem uma parte de projetos que está vinculada à contrapartida da União. Você não tem orçamento, o sujeito quer fazer o corte no gasto discricionário, que é investimento, né? E deixa 50 bilhões tomados sem prioridade de emenda parlamentar e pergunta depois por que o PAC não anda. O PAC está empacado, mas naquilo que é de setor privado, tocado pelo PPI, está andando. Né? Agora, tem outras coisas que têm problemas, que nem a parte de conteúdo local. Né? Vamos dar o exemplo de um projeto estadual do trem intercidades aqui. A União, via BNDES, está entrando com 6 bilhões e meio. O que diz o PAC e o que está na Nova Indústria Brasil? É que você, a partir disso, tem que colocar nessa ação do Estado a exigência do conteúdo local. O nosso glorioso governador do Estado disse que não vai aceitar isso. Então, não devia ter o recurso. Vai aceitar. Não vai aceitar o conteúdo local. Então, o que ele vai fazer? Ele vai importar isso da China, porque tem um sócio chinês dando cobertura ali para o grupo nacional que está participando, que é a holding da Gol ali, Constantino e a Cruz. Conhece os filmes, né? Que é a coisa do cristianismo ali, que ele virou a batalha com o escudo, ele pôs a cruz. Mas o fato é o seguinte, a estrutura está bem montada. Você tem os desenhos adequados e dentro de uma lógica do que tem acontecido de transformação, a exemplo da Nova Indústria Brasil, que é a próxima etapa aqui, né? Então, você tem os projetos na Nova Indústria Brasil, né, em conformidade com os objetivos do novo PAC, que é transição energética, reextensão nas cadeias globais de valor e inovação tecnológica. Tem o conceito de emissões, que a nossa gloriosa economista italiana lá
a Mariana Mazzucato. Só que é o seguinte, e eu sempre disse, eu participei do grupo do Conselho de Desenvolvimento de Saúde. Gente, isso é de uma complexidade que você deveria ter uma estrutura para executar absurda, coisa que você não tem nem no PAC para acompanhar a execução dos projetos, e muito menos na Nova Indústria Brasil. Não tem. Olha, você demorou 2 anos para definir as missões e as respectivas cadeias produtivas. 2 anos já se passaram do governo para você ter o desenho daquilo que você tem que focar. Não dá, não é assim que funciona. Não tem estrutura, pois não. Isso que eu ia falar rapidamente, porque o PAC já é difícil de ter um acompanhamento, ele não tem uma estrutura racional bem construída para acompanhar, validar, não só em termos de progresso, mas de qualidade. Exato. Agora, a sensação que eu tenho é que o Nova Indústria Brasil também tem, é menos ainda. É mais, é uma caixa preta, mas maior, é difícil. Não chega nem a ser caixa preta, porque não tem nem caixa. Eu diria para você que é um cabo e 2 meganha tocando um programa dessa natureza. Então, a gente vai lá no Fórum Nacional da Indústria, quando você vê a participação do pessoal que vai e fala, você vê que eles não têm. Porque, veja, no governo anterior, foi debelado o Ministério da Indústria e Comércio. Aí você retoma aquilo num contexto de redução de custo. Poxa, o que sobrou de quadro ali é fragilíssimo. Né? Então, é aquela história, né? O cirurgião fazendo uma cirurgia de transplante quádruplo, 10 horas de cirurgia, negócio extremamente complexo, fica lá, sai da sala toda ensanguentada, eureka, maravilha, foi um sucesso, toda a família vai, abraça o médico, fala, doutor, que maravilha, então, quando é que vamos ter aí a alta? Como? O paciente morreu em falociência. A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Aqui. Pô, peraí, queria ainda que o cara tivesse sobrevivido, né? Ele fez algo colaborou. Então, é a mesma coisa que o PAC. E aí você tem as dificuldades daquilo que está dito. Eu dou exemplo do trem intercidade, porque tem impacto forte no material ferroviário. E o governador disse que não vai obedecer. Está fazendo lá o túnel, né, do Guarujá, lá, que está passando. De novo, nada a ver com controle. É recurso, né? Mas não é isso que está dito, não é isso que está na política do BNDES, que está na NIB estabelecido, no conselho que foi aprovado pelo presidente da República. Então, esse é um problema. E nas cadeias produtivas, você não tem capacitação para acompanhar. Né? A CNI contratou McKinsey, faz tal, mas só boi com abóbora e periférico. Você não tem nada para efetivamente atingir os resultados de um programa de articulação que você tem de PAC, o Nova Indústria Brasil, que é nobre. É nobre. Foi bem pensado, mas é a história da cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. A gente não avança aí. Né? E você não consegue ter metas, prazos, o que está acontecendo com as cadeias produtivas, entendeu? Porque cada missão daquela tem uma estrutura de cadeias complexas. Então, falou, quem conhece e acompanha isso? Eu lembro que na época da abertura lá, eu estava na área de planejamento do BNDES, eu tinha 50 pessoas no planejamento para ver a relação insumo-produto para fazer a alíquota. Né? Não é depois um bárbaro que chegou lá e trouxe para a média de 12%, numa canetada só, e hoje faz bravatas pela indústria nacional tal, que é o Ciro Gomes, né? Mas estava lá o Gustavo Franco. Bom, aqui, gente, para mim, é outro ponto fundamental, que é uma diferença substantiva do que tivemos historicamente. Pela primeira vez, nunca antes na história, tem alguém que fala isso, que nós temos um novo padrão de financiamento, né? Porque pegar de 30 para cá, ou foi com recurso externo, ou depois dos anos 70, com o BNDES também. Mas nunca tivemos mercado de capitais
E sempre quando crescemos com recurso externo, a gente estrangulava o balanço de pagamento, entrava em processo inflacionário, tinha que fazer o ajuste fiscal. Pá. Isso foi, né, até a década de 80 aí, e chegamos à hiperinflação. Hoje, nós temos reserva cambial, num ciclo expansivo, você tem mercado de capitais e tem bancos de fomento articulado com os bancos multilaterais que dão uma estrutura diferente que tivemos no passado. Então, o BNDES ele sofreu uma violência com a criação daquela TLP, né? E aí o mercado de capitais começou a funcionar com a debênture incentivada, né? Tinha uma medida que era 2012, mas começou a utilizar a debênture incentivada em 2017, começou a subir. Hoje está mais de 50 bilhões isso. E eu vejo que o pessoal... Mais de 100 milhões. Mais de 100. Mas isso é estoque, né? Parece que Ano passado o fluxo foi 130 bilhões. O fluxo. Maravilha. Mas, de qualquer maneira, isso foi fruto também, como a gente vai ver, da TLP, que ela levou uma taxa absolutamente irreal para você fazer um banco de fomento tratar o desenvolvimento, né? Isso é coisa inacreditável. E aí, o que o BNDES começou a fazer? Ele preparou a letra de desenvolvimento, que a gente apoiou, né, que tem incentivo fiscal. O Fundo Clima, então, recursos do Tesouro na emissão de green bonds são colocados no Fundo Clima do BNDES e vão para a transição energética. E também, aí sim, passou no Congresso, subsídio para inovação, como tem em qualquer lugar do mundo, maior risco e tudo mais. E tanto a FINEP como o BNDES estão trabalhando muito bem nessa linha, né? O BNDES mais articulados com os bancos regionais, tanto BNB e BASA, que trabalham com os fundos do Norte, do Centro-Oeste e do Norte. Aqui nós temos uma situação muito boa de mitigação de riscos de projetos de longo prazo. BID com BNDES, às vezes a FC, entrando em alguns projetos regionais também, né? E na parte de orçamento da União, é que nós temos o problema que você precisa ter dotação orçamentária para fazer a contrapartida nas PPPs, né? Porque o governo passado, Bolsonaro, falava, não, PPP, não fez uma, que precisava de dinheiro do Tesouro, não tinha perto do teto, chegava ali e você com um orçamento hoje mais de 95% vinculado, você manda ainda 50 bilhões para o Congresso fazer farra do caqui na aplicação dos recursos, o que sobrou? Praticamente você está acelerando o que era recurso discricionário que você vinha cobrindo até despesas correntes, né? Você vai já interromper a execução orçamentária. É inequívoco, é só fazer conta, é uma conta muito simples, né? O Betinho, cada semana, ele vem lá, mostra o número, falando que vai parar tudo, que o mundo acabou. Tá, falei, calma, Betinho. Bom, mercado de capitais, debênture incentivadas, que nós falamos agora aqui, por conta de taxa, né? O cara foi para debênture incentivada por conta de taxa. E debênture de infraestrutura, que foi um grande trabalho para aprovar, que aqui sim, essa debênture nasceu na BDIB, porque o nosso objetivo foi trazer o investidor institucional. Ali na debênture incentivada, quem recebe incentivo é aquele que fica com a debênture, a pessoa física, né? Aqui não, aqui é investidor institucional, aqui são as fundações, são as reservas das seguradoras, só do orçamento aí, você pega o estoque das fundações, dá mais de 1,5 trilhão. Se pegar junto às seguradoras, são mais de 700 bilhões. E nós, diferentemente do que faz a Ásia, a Europa, faz também o Canadá, não usamos esse perfil de investimento para longo prazo, como deveria ser feito, porque eles têm necessidades passivas de longo prazo e
para seu equilíbrio atuarial, seria importante ter títulos com rentabilidade mais estável, é que foram muito machucadas por projetos no passado que sangraram as fundações. Então, isso aí, logicamente, tem que tirar. Agora, veja, no recurso externo, pela primeira vez, como eu falei, a gente está aqui num ciclo, com reserva cambial, e aprovou um programa chamado EcoInvest, pessoal do Tesouro, é muito bom, em que ele tem 4 elementos para dar mais segurança na questão cambial, que nunca antes teve também. O ciclo anterior, em que colocou 400 bi praticamente do BNDES, você não teve aumento de endividamento externo quando a taxa estava muito baixa. Por quê? Por conta da volatilidade do câmbio. O cara vai entrar num quarto escuro que ele não sabe o que tem lá dentro. Então, ele não vai entrar. Ele só saber se tem 2 loiras, né, que tem lá dentro daquele lugar. E aqui você tem o Blended Finance, que tem funcionado. Você captar fontes distintas com o Tesouro auxiliando. Aqui, a questão da liquidez cambial é uma linha que, quando você tem uma variação cambial grande, você tem um empréstimo de curto prazo que atenua aquele efeito, né, do câmbio no fluxo de caixa da empresa. Proteção cambial, aqui tem vários mecanismos que estão sendo estudados de derivativos também com os bancos privados, né? E na própria estruturação do projeto. Na verdade, esse é um programa muito bem feito, articulado com o Tesouro, o BID, o FC e o Banco Central. E ele está em implementação. Mas, para mim, o que é fundamental é já ter se pensado e ter se estruturado. O Banco Central, o Tesouro, para a parte desse liquidez cambial, ele tem um programa que, para cada unidade monetária que ele coloca, ele faz leilão para os bancos privados entrarem com 6. Traz os multilaterais para ajudar a estruturar blended finance. Enfim, existe uma preocupação com esse tipo de coisa que é absolutamente fundamental. Então, olha, nunca tivemos isso. É a primeira vez em que você tem a estrutura do nosso fomento bem estruturada, mercado de capitais e também recurso externo. Detalhe, recentemente nós tivemos tributação nos títulos que acabaram de ser aprovados, que é debênture de infraestrutura, a LCD, e também nas debêntures disciplinares, para retirar o incentivo fiscal disso. Você monta todo um programa disso. Você chama o investidor privado, você tem a estrutura profissional e, de repente, você vai... Ele dá resultado. Ele dá o governo cresce o olho pelo resultado, vai lá e tributa. Vai lá e tributa. É inacreditável. Não, o pior é que chamou a gente. Pô, diga lá. Eu tenho uma mensagem aqui dizendo que você tem 22 slides. Nós estamos num. Não, mas fica tranquila, que a parte de vários outros, isso é para impressionar mesmo. Não, mas... Eu tenho que fazer isso. Vamos lá, tá certo. Não, isso aqui é simples. Ó. É só agora vendo o desembolso do BNDES, vocês vejam ali que eu falei, ó, de 2013, 362, né? Nós já estamos voltando, chegou a 77 e já estamos em 136, esse ano deve chegar a 150. A ideia é que isso, tenham conversado lá com o mercadante, chegar pelo menos a 250, e aí, tranquilo. Aqui é para infraestrutura, não é isso? Você vê que a partir de 2022 ele começa a retomar, e, na verdade, esse valor é bem maior, porque a parte de debênture incentivada que ele compra em carteira do privado dá o quê? Uns 17 bi por ano? 12 bi no ano passado. 12 bi o ano passado. Né? Então, a participação do BNDES é bem mais. Olha lá, na época do pico foi 123 a preço de hoje. Né? Aqui tem a oferta das debêntures incentivadas, está aberta aí para quem quiser ver aí, vocês podem verificar a estrutura de abertura por setor, né? E olha lá, 135 bi em 2024. Aqui eu passo a palavra para o Betinho, porque é
algo que é um legado que a BDIB está deixando, porque pela primeira vez foi feito um trabalho onde que você pega, dentro de uma mesma metodologia, detalha os investimentos do governo federal do ponto de vista da participação privada. Para todos os estados, nós temos acordos com os secretários de planejamento ou de PPP e parcerias dos estados, e também com alguns principais municípios. Nós criamos uma plataforma digital onde a gente faz acompanhamento desses projetos online. E uma vez por ano, a gente dá um print, um cross-section, e imprime o livro azul da infraestrutura e faz um evento para você. Então, Betinho, agora passo você a palavra aí para falar sobre o livro. Livro azul. Põe mais um, por favor. Então, pessoal, o livro azul atual, essa aqui é uma fotografia do final do ano passado. Alguma coisa disso, inclusive, já aconteceu nesse primeiro semestre do ano. Mas é o que existe em estruturação no Brasil de concessões e PPPs pelo governo federal, pelos governos estaduais e por alguns governos municipais. São cerca de 500 novos projetos que estão sendo estruturados, com capex aí de 750 bilhões de reais. Esse via tem ali energia elétrica, aeroportos, ferrovias, rodovias. O rodovias tem aquele asterisco que a gente já está incluindo as renegociações na via SESEX consenso, saneamento básico e assim por diante. Observe a infrasocial, são 139 projetos em estruturação. O ticket é pequeno, está lá 17 bilhões, isso aqui são as concessões e PPPs na área de saúde e educação. São Paulo, inclusive, fez bastante disso. São 750 bilhões de reais, o gráfico à direita, aonde que esses projetos estão sendo estruturados. O próximo, isso que é muito interessante, isso que é um exemplo, né? Rodovias, governo federal, não, PPI, governo federal, quantidade de alguns projetos. Para cada projeto, a gente tem a definição, a explicação, todo o conteúdo do projeto, que é a linha, o quadrinho marrom embaixo, e, em cima, onde, em que status está esse projeto. Isso é muito importante para o que a gente vai falar já já. Estudos iniciais, consulta pública, acordo no TCU ou tribunais estaduais, edital, leilão e assinatura do contrato. Ou seja, quanto mais para a direita estiver a estruturação do projeto, a gente, inclusive, com as fórmulas, experiência dos anos anteriores, a gente consegue prever algum grau de assertividade quando que esse projeto vai para o mercado e quando de capex ele vai gerar. Essa é a grande sacada do livro azul, é mostrar para os investidores, fornecedores de equipamento, fornecedores de mão de obra, investidor estrangeiro, nacional, o que a gente tem pela frente com base no que está sendo estruturado hoje. Nós fizemos um acordo com o Itamaraty. Esse livro azul ele está em português, inglês, espanhol e mandarim. Ele é distribuído por 17 escritórios comerciais do Brasil no exterior. Então, diferentemente do que existia no passado, uma relação com o nome do projeto, aqui não. Para ter entrado no livro azul, ele já passou por um crivo nosso. Se a gente não verifica mínimo de consistência do projeto, se é alguma, ele nem entra na estrutura do livro azul. E é um acompanhamento, não são projetos que a gente lê no jornal, não. O estruturador, lá no Estado ou no PPI, é que nos informa. Nós estamos estruturando esse projeto, ou pelo BNDES, ou por uma empresa privada, ou pela Caixa, e está andando. Quanto mais, de novo, para a direita estiver o projeto, mais rápido ele vai para o mercado. E a gente consegue ter... Isso aqui é bacana. Isso aqui é muito interessante. Aqui, pessoal, há 2 conjuntos de informação que a gente coloca nesses investimentos por setor.
O primeiro é esse que eu acabei de falar. A gente sabe, que as concessionárias nos passam, quanto de CAPEX vai ser gasto nos primeiros 5 anos de projeto. 40%, 50%. Em transmissão de energia, por exemplo, é 100%. Em saneamento, então, a gente tem uma forma por setor de quanto de CAPEX dos novos projetos a gente vai ter nos próximos 5 anos. Então, vamos lá. Rodovia do Paraná foi licitada no começo do ano. Então, em 2026 já começa a CAPEX dele. Então, a gente consegue prever quanto de CAPEX a partir de cada leilão nos próximos 5 anos. Essa é uma informação. Segunda informação, os projetos licitados e já em execução nos últimos 4, 5 anos, a gente ainda tem CAPEX dele. Exemplo, Nova Dutra, tem CAPEX da Nova Dutra. Então, pelo mesmo tipo de forma, a gente sabe que nos próximos 5 anos, a gente ainda tem CAPEX relevante de projetos já licitados em execução. Então, a gente somando os dois valores, o que está em execução e o que vai estar em execução, de acordo com as nossas previsões, a gente consegue ter aí a previsão para os próximos 5 anos por cada setor da economia. Isso aqui são projetos de concessão e PPP privados, que não tem dinheiro, recurso público. Exatamente. Aí, aeroporto, saneamento básico, mobilidade urbana. E a gente ia trocar o nome do livro azul para colocar o seguinte: tudo que você queria saber sobre investimento em infraestrutura e tinha vergonha de perguntar. Então, esse é o livro que foi feito. A gente recebe investidor estrangeiro, ou próprio nacional, os fundos de investimento, eles descobriram a infraestrutura, né? Estão entrando pesado. E eles olham isso daqui, eles vão lá, opa, vocês estão dizendo que vai ter um saneamento básico, por que tem essa curva? A gente mostra, porque o BNDES está estruturando lá o projeto do Maranhão, Pernambuco acabou de estruturar o Pará, né? A gente já tinha colocado o Pará ali e foi licitado esse ano 3 concessões do Pará. Então, as empresas estão olhando o que está sendo estruturado de uma forma bastante organizada. Né? E o legal é que é dinâmico, né, Alberto? Porque tem um atraso, tem uma mudança, vocês já vão ajustando. Já vai ajustando. É dinâmico. Aqui, nós entramos na fase final da apresentação, porque isso aqui foi um trabalho, essa estrutura aqui, um pouco mais sintetizada, foi apresentado ao presidente da República e o ministro da Casa Civil. Né? O nosso conselho foi fazer essa apresentação lá. Mas não demorou esse tempo todo, viu? Fica tranquilo, é que a gente é obrigado. A coisa da segurança jurídica, né? Quais os desafios, né? Porque a gente falou um monte de notícia boa, só que a gente fez um avant-première da bobagem que estão mexendo na parte de mercado de capitais, dando incentivo de um segmento que você estruturou, ele está com os projetos bem desenhados para serem levados à execução. Segurança jurídica, né? Então, a parte da reforma tributária preocupa muito, porque você vai ter uma mudança de estrutura nos contratos de incidência do tributo. Então, a gente já colocou, e está ali na regulamentação, o reequilíbrio cautelar, porque quando você fala, todo mundo sabe que tem o reequilíbrio, o imposto mudou de tanto para tanto, está previsto no contrato que a parte do tributo você tem lá, só que o cara leva 2 anos para analisar, até lá 5 anos, 6 anos. 6. Então, a gente colocou o reequilíbrio cautelar. Só para dar um exemplo. Agência reguladora, esse é o nó górdio do nosso programa de concessões e PPP para iniciativa privada. As agências estão defasadas tecnicamente. Toda a parte de estrutura, de digitalização, é uma esculhambação, o setor público como um todo, mas principalmente nas agências reguladoras. A parte de pessoal, pagando mal a turma, o próprio TCU leva embora, outros órgãos da administração pública pagam melhor, o sujeito acaba sendo cedido, vai embora. Então, esse é um problema sério. E como não bastasse você estar com o dobro do trabalho, com a metade efetivo, ainda agora
você bloqueia 236 milhões no orçamento, tá certo? Podia ter tirado pelo menos 1 bilhão das emendas parlamentares e resolver aqui. Outro problema que nós temos de dimensão significativa é o IBAMA. O IBAMA, até o Mico Leodorado, eu estou mandando a bandeira pedir demissão. Não tem, pífio a estrutura que você tem no IBAMA para enfrentar o programa que nós temos pela frente, entrando aí com rodovias sofisticadas, com mudanças portuárias, com toda essa questão de hidrovias, entendeu? Não tem, pessoal. Essa coisa é realmente... você tem hoje o BNDES, 8 bilhões para ser liberados, não consegue por falta de licenciamento ambiental. Não existe isso. Então, você tratar concessão de serviço público, iniciativa privada, sem agência reguladora e sem órgão de análise ambiental, não dá certo, não dá certo. Então, ali, processo de financiamento ambiental eficiente. Tem um projeto de lei na Câmara que tem coisas interessantes e também tem umas bobagens. E tem, de vez em quando, aparece alguém querendo cobrar IPTU nos municípios, em trechos de rodovias, sabe? Cada vez, mas o Supremo e a AGU estão resolvendo isso. Transição energética, aí o que eu tinha falado, né? Essa questão de regulação do setor elétrico, isso aí merecia, viu, Hélio, um dia, uma reunião específica. Ele é complexo, ele, para nós, é fundamental, porque ele é importantíssimo numa estratégia de desenvolvimento e de inserção internacional, e isso está uma esculhambação. Você, por exemplo, não tem uma política de entrada de fontes renováveis vis-à-vis a redução de combustíveis fósseis. Não é que não vai explorar petróleo na área equatorial. Tem que explorar. Agora, como isso vai se dar no tempo, isso mexe na estrutura de preço relativo e na sinalização de investimento. E está uma esculhambação. Como foi com as fontes renováveis, que foi um vai da valsa, que agora está refluindo tudo, tem gente saindo, tem os fornecedores das torres de eólica, a GE já foi embora, a Siemens está indo, entendeu? Por quê? Porque foi mal estruturado. Agora gera excesso de energia, você não tem onde colocar, você não tem um programa de consumo na região, aí você tem que fazer linha de transmissão que junta aonde eu não sei que estou, até eu não sei qual que é o fim. Então, uma coisa, não temos um programa de integração regional com os países vizinhos de energia. Isso é um fim da picada, é uma esculhambação. Começar pelo ministro, né? O ministro é uma tragédia, né? Quem conhece a vida pregressa dele. Então, eu não vou me estender muito nessa coisa aqui, mas o subsídio cruzado e a falta de regulação adequada no setor é um perigo. É um perigo. Aqui, transporte e logística, eu já tratei disso quando a gente falou dos modais tal, e também da mobilidade urbana, que é absolutamente fundamental, né? Saneamento básico eu também já falei. E aqui, está aqui, governança e gestão. Dada a complexidade dos vários programas, Novo PAC, ENIB, Finanças Sustentável, Transição Energética, que se desenvolvem simultaneamente, é necessário que os órgãos de governo estejam articulados para atender às missões e definir prazos e metas a serem atingidos. É preciso estabelecer boa relação com o Congresso Nacional para implementar o programa de governo. Difícil, né? Aqui mostra, e se não me falha a memória, é o último, penúltimo slide. Olha o que nos últimos 24 meses foram aprovadas de medidas importantes na questão energética e na infraestrutura. Isso é importantíssimo, né? E o que está ainda para ser aprovado, né? Está ali também mencionado. Nós temos tudo isso e acompanhamos cada um desses instrumentos legais nos seus respectivos canais de análise lá no Legislativo e das ações do Executivo. Também não vou cansar vocês com isso,
mas para saber que a coisa está andando também do ponto de vista da questão legal, né, com grandes preocupações com o setor de energia, principalmente energia elétrica. E aqui a mensagem é: o investimento em infraestrutura é fundamental para a geração de rede e emprego, para colocar o país em trajetória de crescimento econômico e social sustentável. Com a transição energética bem definida em relação ao objetivo, prioridade, meios e prazos, podemos inserir a indústria do país nas cadeias globais de valor. É uma chance, não é para vender energia no seu bruto, que é nem hidrogênio. Você tem que agregar valor para colocar os seus produtos verdes numa condição de competitividade na reestruturação dessas cadeias aí. É necessário unir recursos públicos e privados para recuperar a infraestrutura brasileira. O setor privado já demonstrou que, com planejamento, condições macroeconômicas favoráveis, segurança jurídica e estabilidade regulatória, responde às demandas de investimento. Ou seja, o último item é instituições. Exatamente. Isso aí não pode. A relação público-privada que você não controla nem a afã do lucro que está em cima do projeto, defendendo os interesses de natureza social e da eficiência da economia. E, por outro lado, se você estabelece regras também que você canibaliza o retorno, você não vai ter ninguém. Então, professor Arela, é isso aí. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Aprendi bastante. O prazo aqui é um pouco flexível, então está dentro do prazo. Obrigado. Eu aprendi demais, eu acho que todos nós. E esse livro azul é uma contribuição muito significativa. Obrigado. Por favor, sua vez. Vamos lá, professor, vou ser rápido, porque acho assim, é muito completa a apresentação aqui do Tadini e do Roberto, não tem muito mais que eu possa dizer sem ser repetitivo. Vou trazer para vocês alguns pontos. Eu fui notando aqui várias coisas que eu queria complementar do que o Tadini estava falando, e ele falava depois, eu falei, não, isso aqui não preciso mais, isso aqui já falou, isso aqui já falou, quase que cobriu tudo. Mas queria falar com vocês um pouquinho da experiência que eu tenho trabalhando muito próximo dos investidores privados como consultor. E eu acho que é nítido que a gente vivenciou para a infraestrutura do Brasil, que eu chamo de década perdida, de 2014 a 2023. A gente não só não avançou, como em muitas frentes nós andamos para trás. Muitos dos investimentos que eram feitos não cobriam nem a depreciação dos ativos que nós tínhamos. Em vários desses setores, aquela barrigada que o investimento dá, na verdade, a gente estava reduzindo o nosso capital de infraestrutura em muitas das frentes. Vários contratos trouxeram ônus e custos para o setor público muito maior do que os investimentos que geraram. Nós tivemos uma fila de processos no judiciário brasileiro discutindo os contratos, pleito de reequilíbrio para todo lado. E essa onda negativa passou. Eu acho que essa década perdida ficou para trás e o que nós estamos vendo é, de fato, e acho que os dados da BDIV mostram bem isso, nós estamos vendo o início de um novo ciclo positivo, o início, e eu percebo isso muito claramente no dia a dia da interlocução com as empresas, com os investidores privados, quando a maioria das consultas que eram feitas, a maioria das demandas que se traziam desses investidores na interlocução com o poder público eram associados a litígios contenciosos, pleitos de reequilíbrio, renegociações de contrato. E a gente está vendo, no fim de 2023, mais claramente 2024 e agora 2025 consolidando, um volume maior de consultas associadas à estruturação de projetos, a novos investimentos, a busca por novas oportunidades, um aumento pequeno, modesto ainda, mas que já é perceptível de consultas de investidores estrangeiros, fundos, que o Roberto até brincou, eles estão descobrindo a infraestrutura, na verdade eles já sabiam, eles estão agora perdendo medo da infraestrutura brasileira, então a gente percebe isso. Nisso, o que eu queria destacar como ponto positivo, não apareceu ali muito claramente na apresentação do Tadini, mas o Livro Azul traz isso. A qualidade ou um aumento significativo de projetos de concessões e PPPs em entes subnacionais, infraestrutura social, para além de saneamento, infraestrutura social, mobilidade urbana, áreas que eu chamo de áreas urbanas, parques e arenas, tem muita coisa na parte de iluminação pública, e eu trago com isso uma coisa que o Tadini trouxe, eu concordo bastante,
o que você viu essa década perdida foi porque a gente aprendeu muito. Hoje em dia a estruturação é melhor, hoje em dia nós temos profissionais muito mais capacitados, hoje em dia a nossa capacidade de formação de profissionais especializados em infraestrutura, PPPs e concessões, cresceu muito. Nós temos cursos, certificações que estão capacitando uma galera que já vem da formação inicial com uma capacitação muito boa. E tem uma coisa desse aprendizado que para mim é muito claro, que é uma mudança cultural política no Brasil. Até uma década atrás, 2 décadas atrás, o setor de infraestrutura também sofria por investimento privado com uma questão de um certo preconceito político, uma dificuldade política de você conseguir vender a ideia de uma concessão. Você tinha grupos organizados que combatiam essa ideia, que colocavam isso como bandeira política, e eu acho que esses anos todos de bater, da porrada, murro em ponta de faca e fazer o Brasil aprender com a própria dor, também mudou um pouquinho essa cultura política. Então, hoje em dia, não é só mais fácil para o governo federal falar de PPP e concessão, anunciar programa de investimento, sem ter que ficar se justificando para a sua base aliada, justificando para os seus apoiadores. A gente vê isso nos municípios, a gente vê isso. Quantas vezes eu vi projetos de municípios para escolas, para iluminação pública, serem barrados porque na Câmara de Vereadores simplesmente eles não iam para frente, porque existia uma articulação política local que já debelava aquilo, porque o prefeito não queria comprar aquela ideia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já vê que tem prefeito que está enxergando a possibilidade de investimento privado como uma possibilidade real, sem um custo político, uma briga política muito grande. Isso está aumentando essa onda de PPPs, isso está aumentando essa cultura de PPPs, isso aumenta a demanda por profissionais na área e isso gera um ciclo virtuoso da gente aumentar investimento, aumentar a capacitação, aumentar oportunidades e atrair novos investidores. Mas aí também tem riscos, e aí não vou falar dos riscos todos que o Tadini já colocou muito bem aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho que me preocupam ainda. O Tadini comentou, acho que a questão da reforma tributária é um marco importante. A infraestrutura brasileira sofreu durante décadas, e está aí a crise macroeconômica de 2015 e 2016, para não me fazer mentir, está mais recentemente a pandemia que não me faz mentir, com eventos extraordinários aos contratos, externos aos contratos, que geraram desequilíbrio estrutural em vários projetos em que o governo, os poderes concedentes, as agências reguladoras se viam submersas num mar de pleitos de reequilíbrio, de pedidos de renegociação, de ameaças de devolução de ativo, porque muitas vezes os investidores começam a usar até a questão da devolução como uma forma de pressionar o governo. A reforma tributária é um evento de força maior, externo ao contrato, previsível, uma pandemia que a gente está vendo, é uma pandemia que está na agenda. Não faz o menor sentido a gente esperar que a coisa aconteça para começar a correr atrás do prejuízo. Então, essa questão do reequilíbrio cautelar, de você definir regras claramente, é uma lição para ver o que a gente já também aprendeu com o passado, para a gente tentar entender, bom, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já tem condições de efetivar o impacto, vamos garantir que todos os contratos vigentes, aqueles que estão sendo estruturados, sejam tratados como prioridade para que eles não sejam impactados. Eu tenho boas perspectivas sobre isso, não sei o que o Roberto pensa, mas a gente já tem a NTT se movimentando nesse sentido, a Artesp se movimentando nesse sentido. Então, assim, o movimento está acontecendo, a gente vê o que vai acontecer. E aí, o que eu acho também que ainda falta, eu vejo hoje, agências reguladoras melhores preparadas, estruturadores melhores preparados, os investidores privados melhores preparados, as associações todas melhores preparadas e capacitadas e conseguindo contribuir de forma mais efetiva. Eu ainda tenho um receio sobre a condição e a qualidade do nosso judiciário. E, no final das contas, ele ainda é a ponta lá que onde tudo vai desaguar. Então, a gente tem o mecanismo das arbitragens, que também tem ajudado bastante. Hoje em dia, você já se usa muito mais, já facilitou. Mas, quando chega uma discussão de infraestrutura, de projeto de infraestrutura no judiciário, a qualidade ainda é muito baixa do debate, a capacidade do judiciário de lidar com aquela demanda é muito difícil. Eu acho que esse é um ponto ainda de estrangulamento que a gente que parece que não aprendeu com o passado como todos os outros aprenderam. E, por fim, uma coisa que já está sendo meio debelada, mas que me trouxe muita preocupação, um certo esvaziamento e enfraquecimento das agências reguladoras. Elas aprenderam muito nos últimos anos, elas são parte importante desse processo para que essa nova onda seja uma nova onda próspera,
e eu tenho preocupações com algumas coisas que a gente vê aí, né, alguns movimentos políticos de rever essa política das agências reguladoras, de rever esse processo em que nós construímos nas últimas décadas, de empoderar as agências como um órgão importante na relação público-privada. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento também, porque eu acho que isso pode nos levar a um passado que nós não queremos. Né? Acho que é isso, professor. Muito obrigado, Eric. Você reforçou bastante os argumentos já apresentados pelo Denilton, pelo Roberto, e agora é a hora dos demais participantes se manifestarem, mas eu queria, reconhecendo a contribuição do André Calabri, eu quero inscrevê-lo, André. Você tem comentários a fazer, por favor? Tenho. Por favor, em primeiro lugar, enfatizar uma observação do professor José Pastore no chat aqui, que diz que é claro que a infraestrutura afeta a produtividade. Ele diz, por favor, indicar 2 ou 3 exemplos em que isso fica bem evidente. Isso é um ponto essencial que é subjacente a toda a apresentação, às nossas percepções, sabemos disso, e podemos dar, de fato, 2 ou 3 exemplos, fazer minha pergunta do pastor. Em segundo lugar, você tem, ao longo do percurso, mudanças no financiamento da responsabilidade pública em concessões e PPPs. Na verdade, isso era fundamentalmente financiado por fontes próprias de recursos tributárias e passa a ser financiado por financiamento ao setor público. E, portanto, toda a grande discussão de limites de endividamento, ratings do setor público, etc., entram com uma importância muito grande. Você pode ter bons projetos, precisa de recursos públicos, tem fontes de financiamento para a parte pública nos projetos e, no entanto, a parte pública está sem um desempenho fiscal adequado para poder participar. Isso é uma questão relevante, quer dizer, o acompanhamento da saúde pública, digamos, dos vários entes, não apenas o nacional, que tem os desafios de orçamento conhecidos, mas pouco atrelados à questão das infraestruturas, produtividade e avanços correspondentes. Quer dizer, isso a necessidade de avanços na discussão orçamentária comprovados, digamos assim, do ponto de vista dos efeitos sobre a potencialidade de investimentos de infraestrutura e ganhos de produtividade. A segunda questão que vocês apontaram muito claramente o papel da Secretaria de Consenso do Tribunal de Contas da União. Na verdade, você tem uma grande questão de fundo, pouco percebida ou pouco reconhecida entre o sistema regulatório e os ministérios. No fundo, entra um governo que, para a sua governabilidade, precisa fazer concessões políticas, dando aos ministérios representação dos vários poderes. Portanto, entram os ministros e o próprio governo querendo apresentar soluções, obras, recursos e coisas do tipo. E as agências regulatórias também têm essa função um pouco na regulação do poder, com diferenças de horizontes. Enquanto as agências regulatórias organizam, digamos assim, o papel do Estado, os governos enfatizam os resultados do governo. São horizontes diferentes de tempo, por um lado, mas você tem uma luta intestina, digamos, entre a governabilidade, vamos chamá-los de governos de coalizão política, que, portanto, os ministros que representam as várias forças políticas querem eles apresentar soluções e obras, etc., enquanto as agências regulatórias também querem. Por outro lado, as diretorias das agências regulatórias, como têm um mandato, muitas vezes são eleitas pela gestão política anterior. E, portanto, você tem um conflito político dentro disso. Vários diretores das agências regulatórias foram nomeados no governo Bolsonaro, digamos. E agora você tem os ministros no governo Lula.
E, portanto, você tem uma questão aqui. E mesmo mudar, os diretores das agências regulatórias têm mandato, portanto, mudá-los tem um custo político, porque depende de aprovação do Senado, e, portanto, você tem aqui uma dificuldade. A Secretaria de Consenso do TCU mostra justamente a tentativa de organizar essa interface, mas encontra muitas vezes uma rigidez desse conflito que é insuperável, às vezes, entendeu? Mesmo com todo o esforço do Tribunal de Contas da União a respeito. Evidentemente, isso é parcial também, ou seja, você precisa colocar nisso a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, a Casa Civil, como vemos em certas conformações políticas, tem o seu papel, e a incerteza jurisdicional também aqui apontada como base desse conflito. Você tem uma precariedade nas articulações entre as agências envolvidas, mesmo nas federais, com todo o esforço que tem, isso eu acho que está um problema muito grande. Tem questões, por exemplo, eu lembrei, não sei porque, do Porto de Santos. Você tem um papel dúbio entre quem já participa de um setor ou de uma área maior, falta planejamento que seja determinante das oportunidades de investimento e dos resultados. Ou seja, nós temos no Porto de Santos resistências dos atores em permanecer e ampliar suas áreas, impedindo a entrada de novos, e novos poderosos que podem ampliar sua participação e que podem também representar um problema regulatório de CAD, digamos, de concentração de poder de mercado. Mas são questões variadas. Regulação, fiscalização, controle e financiamento estão muitas vezes desarticulados, e daí o papel da associação, da ABDIB, também tem sido muito positivo. Eu vejo uma capacidade da ABDIB de representar essa interlocução público-privada, digamos, do ponto de vista técnico, produtos, estudos, o livro azul, etc., que muitas vezes falta em outros setores, em outras articulações. Bem apontada a questão do setor elétrico, há uma grande falha regulatória por falta de planejamentos na substituição produtiva, na renovação produtiva, em eólicas, solares e outros, e na fragilidade da hidrelétrica crescente com as questões climáticas. É isso, quer dizer, mas bela exposição. Eu acho que tem a questão orçamentária, a questão judiciária bem apontada também, a incerteza judiciária, impedindo, mas Brasil tem projetos fantásticos e tem grandes avanços, mesmo na institucionalidade precária dessa polarização política que a gente convive. Mas há um ponto que eu sempre insisto, etc., falta planejamento. Falta uma visão um pouco mais longa, falta um projeto de país que não apenas tem as visões setoriais que vão melhorando, mas também uma articulação maior, quer vertical, que eu chamo, ou seja, união estados e municípios, em várias áreas, quer transversalidade entre instâncias de governo, entre ministérios, no federal, entre secretarias, a transversalidade e uma ação articulada de coordenação. Mas parabéns, eu acho excelente, e eu vejo o trabalho de vocês da ABDIB muito bem, Venilton, muito legal, com o Roberto também, mas ai, meu Deus, quem estava aí, que está na Fiesp agora? O Igor, que também teve um trabalho muito bom, parabéns. Obrigado, André. Você fez duas perguntas. Eu fiz a do Pastore e uma observação. Eu passo, então, Venilton, e depois eu já tenho o Oswaldo Assis inscrito para
próxima sessão de questões. Fernando Travasso também. Travasso? A questão do professor Pastore, na verdade, é uma afirmação que eu concordo. É um elemento de competitividade, além de satisfação de necessidade de usuários, né, normais, a parte de saneamento ou a parte de energia elétrica. Hoje, todo o processo da nova indústria Brasil ele está permeado pela questão do aumento da eficiência e competitividade. Aliás, um dos grandes papéis que a BDIB tem procurado desempenhar é olhar a infraestrutura de uma maneira sistêmica, não simplesmente rodovias ou ferrovias, mas como esse tipo de articulação, não só de transporte, energia, telecom e tudo mais, é um indutor do desenvolvimento via aumento de eficiência e de competitividade, principalmente quando se tenta levar adiante um processo de reindustrialização e reinserção nas cadeias globais de valor. Nós estamos plenamente de acordo, professor. Acho que é absolutamente fundamental e é uma das coisas que a gente tem colocado para a questão da redução do custo do Brasil e que a gente tem acompanhado também o movimento que tem no Congresso do Brasil Competitivo, onde a infraestrutura é a pedra de toque dessa questão. O Roberto deu em algum artigo recente exemplos de ganhos de produtividade, que são meio óbvios, às vezes em logística ou em alternativas de fontes energéticas, etc. Mas talvez vocês possam dar algum exemplo concreto de impacto sobre produtividade que seja notável. No caso de álcool, por exemplo, é um caso de dutos existentes que, evidentemente, você transporta com outra eficiência, com outra produtividade e outra questão. Toda a questão da reforma tributária eu acho fundamental também na reforma tributária do consumo e a necessidade de imposto de renda agora à frente. Mas, olha, a mudança na matriz de transporte, quando não só melhorar o que existe dos modais existentes, mas também o tratamento de estar atendendo a carga geral na ferrovia e a transporte de passageiros, ela tem um impacto fantástico do ponto de vista do aumento da eficiência e competitividade da economia. E isso, na hora que nós avançarmos, nós vamos praticamente ter que duplicar a estrutura portuária que tem. Porque nós temos uma deficiência enorme em toda a costa brasileira, aqui no tramo leste, no que diz respeito à questão de transporte para produtos industriais. Na parte de minério e grãos, tem, inclusive, outras saídas, e o Porto de Paranaguá, basicamente, também com grãos, mas nós não temos capacidade hoje de darmos mais eficiência para a indústria a partir da reestruturação dos nossos modais e de aumento da capacidade do ferroviário para a carga geral. Ô, Hélio, você só uma questãozinha, Hélio. Diga. Só. Eu acho que um exemplo muito bom este ano, que o Brasil vai ter mais uma super safra de grãos e não tem aonde estocar e como transportar. É uma coisa fantástica. Não, perfeito, é isso mesmo. O Benedito comentou na fala dele que até investimento em saneamento traz impacto direto em produtividade e retorno econômico, né? O Instituto Trata Brasil tem alguns estudos bem interessantes que relacionam doenças associadas à falta de saneamento com afastamento de trabalhadores e o impacto que isso tem no afastamento, absenteísmo de trabalhadores, quando somente trabalhadores de baixa renda, de base da pirâmide, tem impacto direto, com uma literatura ampla sobre isso, né? Olha, o tempo está ficando apertado. Oswaldo e depois Travassos, para ser a rodada última de questões dos presentes. Bom dia a todos. Hélio, obrigado. Muito obrigado pelos palestrantes, aprendi bastante.
Eu não vou propriamente fazer uma pergunta, é um testemunho, né? Eu saio daqui dessa palestra aqui otimista. Por quê? O Brasil, né, como faz parte de um grupo que somos bastante investidores na área de infraestrutura, né, e co-investidor também, captamos bastante recursos para. E isso faz, vendo essa palestra aqui, Hélio, que por que do otimismo? Porque com esse nível de taxa de juros, né, e esse desafio junto ao sistema judiciário, esses números crescentes aqui, eu diria que é quase um milagre. Então, parabéns, e posso dizer o seguinte: somos aliados nesse mesmo problema, tá certo? E uma coisa que eu gostei de ver é que cada vez mais a questão pública e privada está sendo desmistificado. E isso é um grande avanço para quem acompanhou. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Travassos, por favor. Bom dia. Obrigado, Hélio. Obrigado aí, vendo os colegas antigos professores, e Calab, meu colega lá de Brasília, Ministério do Planejamento. E, olha, observações assim da experiência que a gente tem, né? Eu fiz minha carreira toda no banco, no BNDES, fui exportado para vários lugares, e sou engenheiro, né? Engenheiro tem bastante sentimento nessa área de infraestrutura. A primeira lição que a gente pode tirar, gostaria até que o Tadini enfatizasse isso no trabalho dele, é a participação privada. Importantíssimo, cada vez mais, participação do setor privado nessas PPPs. O P do público pode ficar com o regente da orquestra. Ele já tem uma parte de planejamento que é importante, que o Calab falou, a parte de você fazer um pivô ali, de contratar a BNDES e fazer uma regulação, mas quando chega na hora do investimento, o que está por trás da eficiência, primeiro, é mais eficiente. Segundo, quando você tem investimento privado, o setor público pega em cima do privado. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? É um programa de acompanhamento, ele vai lá, ele cobra. Quando é público, tem uma acomodação, tem um corporativismo. Não adianta, isso é o sucesso do nosso alter ego, infraestrutura, que nós às vezes temos amor e ódio, que é os Estados Unidos, que é um país bem parecido com o nosso, só que melhor administrado, na minha opinião, é que o setor público ele vai lá, mas ele fica por trás dos panos. O resto é tudo setor privado. Por quê? Isso é outra coisa. A nossa corrupção tem aumentado. Se vocês olharem na Transparência Internacional, transparency.org, eu até anotei aqui ainda, em 2012, o nosso índice, o índice vai de 0 para totalmente corrupto até 100 para totalmente percepção de corrupção. Era 42, 43. Quando veio a Lava Jato, caiu, depois subiu um pouco quando houve as condenações, e agora é 35. Está menor do que a Itália, menor. E o Uruguai, bom, não, vamos falar de países complexos, né? Os Estados Unidos é 69, Inglaterra é 80, Alemanha é 80. Nós somos 35, a corrupção está endêmica. E nós vemos isso pelas emendas parlamentares, todo mundo querendo colocar num projeto, eu quero participar, depois ele coloca lá um diretor. E o setor, quando você coloca o setor privado, você vacina um pouco isso. Segunda coisa, ferrovia. Ferrovia realmente é importante, mas, Tadinho, prioridade é carga. Eu morei nos Estados Unidos, trabalhei em Hong Kong e tal,
A Amtrak é subsidiada. Transporte de passageiro, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, é subsidiado, dá prejuízo. É muito bom, né? É bom socialmente, é carga. Como nós temos limitação de capital, são os corredores de exportação de Paranaguá e Santos. Não é possível a gente transportar soja para Paranaguá, naquela serra da Graciosa, cheia de curva, com caminhão. Então, prioridade ferroviária. Terceira coisa que eu queria perguntar, a opinião do Tadini sobre essa ferrovia bioceânica, que aqui eu fiz um artigo sobre isso, um absurdo, um absurdo, totalmente inviável. Você atravessar os Andes com uma ferrovia, isso daí é um misto de lobby, interesses lá de viabilizar o porto de Xangai e tal. 3 coisas. Participação privada, ferrovia, carga, e queria opinião sobre essa ferrovia bioceânica. Obrigado. Obrigado, Travassos. Eu vou... É a última fala do pessoal que contribuiu com o nosso evento. Então, vou passar para o Roberto, o Eric, depois que ele vai ver. 2 comentários rápidos pelo que o Fernando disse. Há momentos, Fernando, que o P do público da PPP não pode ficar só com o maestro, talvez ali como o segundo violino, senão a gente não teria a linha 6 do metrô em São Paulo, trem entre cidades, porque, principalmente mobilidade urbana, precisa de capital privado para complementar, capital público para complementar o privado. Com governança, garantias, etc., acho que há momentos, principalmente na mobilidade urbana, que o capital, que o P, né, não é só o maestro, ele tem que ser um pouquinho mais forte que o maestro. Com relação à bioceânica, concordo 100% com você, aquela que a ministra Simone Tebet advoga, né, que é levar até o porto lá no Chile, é completamente descabido nos Andes. Mas não, é porto de... Pior, é porto de do Peru, porque a ligação entre Santos e ali o Chile, por rodovia, já está sendo feita. Menos mal. Agora eles querem atravessar ali Rondônia e atravessar ali Cusco. É impressionante. Existe um projeto que o ex-governador Zé Reinaldo Tavares apresentou na BIDIB, que é fazer isso pelo novo porto lá em Alcântara, né? Continuação da ferrovia Norte-Sul, aí não teria que ir lá para o Pacífico. Mas são as questões de logística, políticas, inclusive, do Brasil. Eric. Professor, só agradecer a oportunidade, o tempo de todos aqui. Acho que eu coloquei tudo já. E reforçar aquilo que eu coloquei, né? que eu disse antes, acho que isso é importante. É isso, as perspectivas para os próximos anos para a infraestrutura, eu estou totalmente alinhado com a visão da BIDIB, ela é muito boa, enfim. Só que nós somos no Brasil em estragar a notícia boa, né? A gente consegue melar festas assim na véspera delas acontecerem. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre vigilante. Acho que a BIDIB faz isso muito bem, está vigilante, está acompanhando, está destacando o que pode dar errado, porque a gente tem essa longa experiência no Brasil de estragar aquilo que está indo bem. Obrigado, Eric. Bom, só agradecer, professor Hélio, o convite aqui, meus professores também aqui, o professor Pastore, o professor Calab, o professor Juarez, pela oportunidade e a paciência de estar nos ouvindo aqui. E nós realmente estamos muito otimistas, porque acreditamos que passamos as partes, do ponto de vista de natureza estruturais, avançamos muito na qualidade de estruturação de projetos, mesmo no planejamento de segmentos importantes articulados. Eu concordo com o Calab que a gente ainda não tem um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, né? Mas já, no mínimo, temos condições de tratar prioridades de uma maneira
um pouco mais articulada e, pelo menos, com horizonte de médio prazo, eu acho que é importantíssimo. Sempre, Fernando, nossa prioridade é participação privada, né? Por isso que a gente dá muita importância para as agências reguladoras, para a estruturação que tem os editais e as condições de rentabilidade dos projetos. Então, para nós é fundamental a participação privada, que realmente é o indutor e é efetivamente aquele que dá o norte do ponto de vista da eficiência e da qualidade do serviço. E só para concluir, para nós a grande preocupação que fica é efetivamente alguns retrocessos, como, por exemplo, a estruturação de um programa na parte de mercado de capitais, que, de repente, são retirados os incentivos, né? Isso realmente é algo que eu costumo dizer, né? O Brasil parece um trem fantasma, cada esquina é um susto, porque você participa da discussão e da aprovação do programa, o governo pediu que fosse apoiado e tudo mais, e depois aquilo é retirado sem ter nenhuma consulta com o setor produtivo e em relação aos investidores. Isso é um tipo de coisa muito complicado e, sinceramente, com o nível de vinculação orçamentária que nós temos, não tem sentido hoje, no governo federal, nós não chegamos a 20 bilhões de investimentos, né? Não tem sentido você ter emendas parlamentares de 50 bilhões, são mais de 100 milhões. Quero agradecer novamente a todos. Eu aprendi muito, eu gostei das palavras do Oswaldo Assis. Eu saí mais otimista do que eu entrei, o que não é tão fácil assim nos ares que nós vivemos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, parabéns. Tchau.